Oi, concurseiros, concurseiras, tudo bem? Professora Fernanda Feitosa dando continuidade no nosso módulo sobre a atualização da nota técnica 7, Covid Anvisa, com a atualização de julho de 2021. Nos blocos anteriores, nós trouxemos as principais atualizações e estávamos falando sobre a relação com IRAS, infecções relacionadas à assistência, as medidas de biossegurança no período de pandemia. Trouxemos umas das principais atualizações com relação aos critérios epidemiológicos das IRAS, nos adultos e nos recém-nascidos. E, para a gente dar continuidade, vamos só relembrar e fazer uma questãozinha. Então, bora para lá. Dos critérios epidemiológicos, nós falamos no recém-nascido de 4, critérios epidemiológicos para que eu possa considerar que é uma infecção relacionada à assistência causada por SARS-CoV-2, que é o Covid-19. No caso da neonatologia, estamos considerando crianças de 0 a 28 dias. E aí, só relembrando que ele traz critérios com I e OU. Esse aqui é o critério 1, trazendo que para ser considerado IRAS, o recém-nascido estaria internado, o critério 1, desde o nascimento, sendo que o recém-nascido com mais de 48 horas de vida, com infecção pelo SARS-CoV confirmada por RT-PCR em tempo real, ou teste de antígeno, também coletada depois das 48 horas de vida. Aí eu vou trazer uma questãozinha aqui. Um paciente G2, uma paciente G2, ou seja, gesta 2, aborto 0, parto 1, em trabalho de parto, apresenta sintomas compatíveis com síndrome gripal. RT-PCR COVID positivo, com data de ontem. 38 semanas de idade gestacional e pré-natal completo, sem outros dados dignos de nota. Amamentou exclusivamente o filho mais velho até os 6 meses de vida e doava leite para o banco de leite regularmente. A respeito desse caso clínico, com base nas condutas de sala de parto e nos cuidados com recém-nascido, considerando as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde e os conhecimentos médicos correlatos, todos os protocolos, as notas técnicas, julgue o item a seguir. Caso o RN comece a exibir sintomas infecciosos com 49 horas de vida, considera-se infecção relacionada à assistência à saúde de origem hospitalar. E aí, galerinha? Nesse caso aqui, só para a gente lembrar aqui, tá? RN com mais de 48 horas de vida, no caso dele, tá internado, desde o nascimento, só que o que está faltando aqui? Ele começou a apresentar os sintomas infecciosos, mas ele não tem o RT-PCR. Então, nesse caso, baseado nessa nota técnica, tá certo? A infecção relacionada à assistência de origem hospitalar relacionada à COVID estaria errado. Por quê, professora? Porque além dessas 49 horas, porque é 48 horas ou mais, então aqui tá tranquilo, mas eu teria que ter o quê? Eu teria que ter um teste, ou RT-PCR, ou um teste de antígeno positivo, para que eu considerasse como sendo a IRA causada por SARS-CoV-2. Então, eu trouxe essa questão para a gente lembrar desses critérios e desse relacionamento, de infecção relacionada à assistência por COVID, tá bom? Vamos para frente. Seguindo na nota técnica, depois de falar dessas relações, desses critérios de IRAS relacionados à COVID, ele vai trazer os critérios para descontinuar as precauções de isolamento nos recém-nascidos. Então, lá atrás ele já colocou sobre os critérios de isolamento, quantos dias, etc. e tal, e agora ele vai dizer assim, e aí? Quais os critérios para tirar do isolamento? Primeiro, considerando as especificidades dos recém-nascidos e que uma parcela dessas crianças é imunodeprimida, principalmente os prematuros, as orientações para descontinuar as precauções nessa população são preferencialmente baseadas em sintomas e nos resultados de RT-PCR em tempo real. Então, eu preciso ter o E nos sintomas, no caso da questão anterior, nos sintomas gripais, e no resultado do RT-PCR.
assim como na orientação para a população imunodeprimida pediátrica e adulta. Além disso, até o momento, não se tem, né, não foi encontrado na literatura científica sobre esse tema na população neonatal que subsidiasse a alteração dessas orientações. E aí ele vai trazer o quadro, onde recém-nascidos internados em unidade de terapia intensiva ou unidade de cuidado intermediário neonatal. Situação 1. Recém-nascido assintomático com RT-PCR ou teste de antígeno positivo. Então, não tem sintomas, mas tem o teste positivo. Conduta: implementar precauções padronizadas para SARS-CoV pelo menos 14 dias. Lembrem que lá no adulto nós falamos de 10 e nós falamos de 20 dias, tá? Aqui nós estamos falando de 14. Após a coleta do exame. E após esse período, proceder de acordo com a possibilidade de realização de RT-PCR para controle. Realizar novo teste RT-PCR após 14 dias do primeiro exame positivo e proceder da seguinte forma: se negativo, pode tirar, né, descontinuar as precauções específicas. Se positivo, completar 20 dias de precauções específicas. Então, grande questão. RN sem sintomas com RT-PCR positivo, medidas de isolamento por 14 dias. Passado esses 14 dias, fazer o RT-PCR. Fez o RT-PCR, se ele está negativo, pode tirar das medidas específicas. Se ele está positivo, completa os 20 dias de isolamento. Quando ele fala lá em cima, realizar, ou seja, ver a possibilidade de realização de RT-PCR, porque nós sabemos que muitas unidades têm dificuldade, né? E aí ele diz, na impossibilidade de repetir o RT-PCR, né? Você não tem, depois dos 14 dias, você faz o isolamento até os 20 dias, tá certo? Situação 2, RN com sintomas que possam ser relacionados à COVID, sintomas gripais ou aqueles outros que nós já falamos lá atrás, com RT, PCR ou teste de antígeno positivo. Então, aqui ele tem os dois, ele tem sintomas e tem o teste positivo. Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV por pelo menos 14 dias após o início dos sintomas. Percebam que aqui nós falamos de 14 dias após a coleta de exames, porque eu não tenho sintomas. Tá? Aqui nós falamos de 14 dias após o início dos sintomas. Após esse período, proceder se você tiver acesso ao RT-PCR de controle. Se tiver o RT-PCR, RN, sem sintomas, ou seja, ele melhorou os sintomas. Após 14 dias, faz um novo teste, tá? E, se negativo, descontinuar. Se positivo, completar os 20 dias. RN sem sintomas que possam ser relacionados após 14 dias sem ter, ou seja, na impossibilidade do RT-PCR, completar os 20 dias. RN com sintomas, tá? Após 14 dias de evolução, manter as precauções no mínimo até 20 dias, desde o início dos sintomas. Após o período de 20 dias, descontinuar as precauções quando? Se tiver pelo menos 24 horas sem sintomas. Então, depois de 20 dias, quando ele passar 24 horas, certo? Sem sintomas, passado dos 20 dias, sem ter acesso ao RT-PCR, eu posso descontinuar essas medidas. Para frente. Terceira situação, RN com sintomas que possam ser relacionados à COVID, mas com RT-PCR ou teste de antígeno negativo. Então, ele tem sintomas, mas o teste negativo. Coloca as precauções padronizadas de acordo com a possibilidade de realizar o PCR de controle. E aí faz o quê? Se tiver acesso ao RT, como ele tem sintomas, mas o teste deu negativo, repete um novo exame com mais de 24 horas do primeiro exame. Se esse segundo teste der positivo, aí você vai usar do quadro anterior para, né, os 14 dias do início dos sintomas. Se der negativo e os sintomas forem atribuídos a outra condição clínica,
Você faz o quê? Por exemplo, o quadro viral respiratório, testa, se tiver acesso ao teste, para vírus específicos, influenza, outros vírus respiratórios. E proceder à precaução ou às precauções de acordo com o resultado. Isso se for negativo para a COVID, mas tiver sintomas que você possa justificar com outros vírus respiratórios. Se tiver negativo para a COVID e não tenha outra condição clínica que explique o quadro respiratório, continua como se fosse um RN positivo por sintomas e não por exame, tá? Se não tenho acesso ao RT, mantenho precauções por no mínimo 14 dias. Caso exista outra condição clínica que explique o quadro respiratório, sugestivo do quadro viral, testar para vírus. E aí tem o painel viral, como eu estou falando, influenza, entre outros. Caso não exista outra condição clínica que explique o quadro do RN e houver melhora, né, remissão do quadro, suspender as precauções após 14 dias. Caso não exista outra condição e ainda houver sintomas, no mínimo 20 dias, e após esses 20 dias, você só vai liberar do isolamento se pelo menos 24 horas sem sintomas. Lembrem que nos adultos, nós falávamos ali da febre, né? E melhora dos sintomas. E aqui nós estamos falando 24 horas da melhora dos sintomas. Situação 4, RN assintomático com RT-PCR ou teste de antígeno negativo, mas a mãe está com o RT-PCR positivo. Então, a mãe positiva é parecida com a questão que a gente acabou de responder. O RN não tem sintomas, certo? E o teste do RN deu negativo. Aí, o que que se faz? Institui precauções padronizadas para SARS-CoV e proceder se tiver acesso ao teste. Realizar o RT-PCR com um intervalo maior ou igual a 24 horas do exame que ele fez e deu negativo. Se negativo, pode liberar das precauções. Se positivo, seguir as orientações para positivo assintomático, tá? Dos 14 dias. Na impossibilidade de novo exame, isola por 14 dias ou mais, no caso até os 20, isola pelos 14 dias ou mais, que seria os 20, se ele se tornar assintomático por 24 horas, libera a questão. Qual é a grande coisa que fica do RN? Essa questão do RN, e agora o critério 4 e 5 é o RN e a relação à mãe, tá? Vamos aqui para o critério 5. RN tem sintomas relacionados à COVID, o RT-PCR negativo e a mãe RT-PCR positivo. Nesse caso, precauções de COVID, tá? Realizar novo exame com intervalo de mais de que 24 horas. Se negativo e os sintomas puderem ser sugestivos de outro quadro viral, testar para outro quadro viral, que é o painel viral, e fazer aí as precauções de acordo com o vírus que deu positivo. Se negativo e não tem condição clínica que explique outro quadro viral, vai continuar isolado lá pelos 14 dias. Se positivo para SARS-CoV e seguir as orientações para RN positivo, no mínimo 14, na impossibilidade, precauções por no mínimo 14 dias. Se tiver condição clínica que explique o quadro inicial e houver melhora do quadro, suspende após 14 dias. Se não tiver outra condição que explique o quadro, mínimo de 20 dias e só libera quando passar 24 horas sem sintomas, tá bom? Nesse sentido do RN, onde, professora? Na unidade de terapia intensiva ou na UCI, né, que é a unidade de cuidado intermediário. O que muda no alojamento conjunto? Alojamento conjunto, a gente está falando do binômio, a gente está falando do bebê, né, com a mãe. Então, RN assintomático e mãe com teste positivo. Mantém o binômio acomodado em quarto privativo de preferência, que se a gente estiver falando de uma maternidade pública, nem sempre eu vou ter, ou em quarto coletivo, que seja exclusivo para pacientes com Covid-19.
Instituir as precauções padronizadas para o binômio mãe e filho durante toda a internação, reforçando a necessidade de isolamento de outras mães, no caso de alojamento ou em quarto coletivo, no caso para quarto exclusivo para pacientes com Covid. Manter, se eu estou falando de um alojamento conjunto, uma distância de 1 metro entre o leito da mãe e do RN. Orientar a mãe a realizar higienização das mãos antes de tocar no RN. Usar máscara cirúrgica durante a amamentação e todos os cuidados com RN. Manter os critérios da alta segura do binômio mãe e filho, de acordo com a portaria que saiu em 2016, certo? Não postergar a alta por falta de teste. Então, se não tiver o teste, mas tiver aqueles critérios lá de passou às 24 horas sem sintomas, ou já ficou, né, nos 14 dias ou nos 20 dias, ok? Faz o quê? Aí pode liberar da alta. Na alta, orientar isolamento domiciliar do RN até completar o 14º dia de vida e a necessidade de estarem atentos aos sinais e sintomas de Covid, porque nesse caso aqui, o RN não tem sintomas, a mãe tem. Não postergo a alta, posso dar a alta, certo? Se não tiver nenhuma complicação. E orientar que vai ficar isolado do resto da família até completar os 14 dias, ou se apresentar sinais e sintomas, de fazer a orientação do quadro anterior. Aí olha uma questãozinha falando sobre isso. A mesma paciente anterior, em trabalho de parto, apresentou os sintomas, mesma questão anterior, amamentou a respeito desse caso clínico. O aleitamento materno deve ser encorajado e medidas de precaução de contágio devem ser orientadas, tais como uso de máscara pela mãe durante a mamada e higiene das mãos antes de pegar o RN. Exatamente o que a gente acabou de falar, não é, gente? Então está certinho. Vamos olhar mais uma vez? Realizar a higienização das mãos antes de tocar o RN e usar máscara cirúrgica durante a amamentação e os cuidados do RN, tá certo? Não tem para onde correr. No caso ainda do alojamento conjunto, onde o RN seja assintomático, a mãe assintomática, mas essa mãe teve Covid durante a gestação e esse diagnóstico tem mais de 14 dias antes do parto, acomodação em alojamento conjunto, não sendo necessária a acomodação em quarto privativo ou a realização de RT-PCR, porque já cumpriu o isolamento dos 14 dias, né? Já tem mais de 14 dias do diagnóstico em relação à data do parto. Manter as precauções padrão e outras orientações gerais de prevenção de infecção, manter a orientação do uso de máscara pelas mães, e aí a gente fala do uso de máscara ser geral nos serviços de saúde, vou tocar nesse assunto mais à frente, e acompanhante para o controle da fonte. Lembrete, é importante manter as precauções padrão em todas as situações, mesmo após a saída do isolamento. Neste sentido, o uso de luvas durante a troca de fraldas é fundamental, tá? Só relembrando das precauções padrões ali. Conduta frente a contato. Aí vamos falar de mãe ou de pai, tá? Ou outro acompanhante que esteja no alojamento conjunto que evoluiu com sintomas e testou positivo. O binômio vai ser acomodado ou em quarto privativo, porque teve contato de preferência, ou em quarto coletivo para pacientes com Covid. Seguir as orientações dos 14 dias, tá? Se tiver acesso ao teste, depois dos 14 dias, fez o teste, deu negativo, libera, fez o teste, deu positivo, continua o isolamento por 20 dias. Manter os contatos que estavam alojados na mesma enfermaria em isolamento, e aí ou vai ser quarto privativo ou em corte, no caso em quarto coletivo mas que essa corte seja de pacientes suspeitos, mas não confirmados. Não há obrigatoriedade de realizar teste. Manter orientações gerais
e de prevenção de infecção, manter o uso da máscara pelas mães e acompanhantes para o controle da fonte e monitorar a presença de sinais e sintomas sugestivos de Covid. Assim que possível, melhorou, dar alta, orientar a observar os sinais e sintomas após a alta. Ah, professora, eu vou fazer um determinado concurso que cobrou essa bendita nota técnica e o meu concurso é específico na área materno-infantil. Olha para cá. Existe um guia, né, na verdade, uma nota técnica sobre a atenção à saúde do recém-nascido no contexto da infecção pelo SARS-CoV, que é a nota técnica 6 de 2020, essa daqui, ó, que foi elaborada pela Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, que deixa o link para vocês. Então, se o concurso seu é na área, está tendo muito concurso na área de obstetrícia, muita residência nessa área de neo e obstetrícia, vale a pena pegar essa nota técnica aqui também e dar uma olhadinha para ela, tá bom? Aí mais uma questãozinha aqui, a mesma paciente anterior, G2, aborto 0, parto 1, trabalho de parto, apresenta sintomas compatíveis com síndrome gripal e RT-PCR COVID-19 positivo na de ontem, então não tem mais de 14 dias. 38 semanas de idade gestacional, pré-natal completo, sem outros dados dignos de nota, amamentou o outro filho até os 6 meses, a respeito desse caso e aí as bases no Ministério e na sociedade brasileira. O RN deve ser separado da mãe, não devendo permanecer em alojamento conjunto? Não, né, gente? Primeiro que ele não deve ser separado da mãe. O que a gente falou é que, se possível, ele vai ficar com a mãe em quarto privativo. Não foi isso que a gente falou? Se não possível, ou seja, se eu não tiver acesso ao quarto privativo, esse RN pode ficar em alojamento conjunto com essa mãe de pacientes, ou seja, de outros pacientes com Covid, tá? Então, a gente tem aqui mais uma questãozinha errada. Vocês estão vendo que estão todas questões fresquinhas aí de 2020, 2021, tá? As observações que ele traz com relação a esses RNs. Olha, de preferência, realizar o primeiro exame entre 24 e 48 horas de vida. Se não for possível, realizar 2 exames de RT-PCR, priorizar entre 48 e 72 horas de vida e realizar como primeiro exame o teste de antígeno. Nas situações que a gente falou lá, de 1 e 3, podem ser aplicados aos RNs internados desde o nascimento ou os RNs provenientes, ou seja, entre os 14 e os 20 dias, eles foram para casa e voltaram para se reinternar por algum motivo, tá? No caso das situações do quadro 3 e 4, são RNs provenientes do centro cirúrgico obstétrico, ainda não foram para casa. Se possível, o RN com suspeita de Covid deve ser mantido em isolamento em um ambiente de transição. Por quê? Porque ele está com suspeita. Separado de RN com Covid confirmada. Mas não é separar da mãe, é separar de outros RNs, tá? Importante manter as precauções padrão em todas as situações, mesmo após a saída do isolamento. E aí vem, que a gente já falou lá atrás, uso de luva durante trocas das fraldas é fundamental. Quando o RN receber alta e a mãe ainda estiver positiva para a Covid, a orientação de alta deve ser dada em um local específico, fora da UTI, separado dos demais RNs. Orientar a manter o uso de máscara, higiene das mãos antes de tocar o RN. O RN internado em UTI ou UCI deve ser feita a orientação de alta em local. Caso o serviço não tenha a possibilidade de realizar o RT-PCR, pode ser feito o teste de antígeno, tá? Para aqueles que são sintomáticos. Porém, valorizar o exame apenas quando o resultado for positivo. Se ele for negativo, ele pode ser um falso negativo. No caso do resultado ser negativo, considerar as orientações direcionadas para pacientes que não realizaram o RT-PCR. Outra coisa, nós falamos muito do RN de realizar, se possível, o RT-PCR depois dos 14 dias.
Em compensação, não se recomenda a realização depois de 20 dias. Por isso que boa parte das orientações de quando não tiver acesso a fazer o RT-PCR depois dos 14 dias e se continuar com sintomas ou não puder afastar, né, de outros vírus respiratórios, completa os 20 dias. Completou os 20 dias de isolamento, passou 24 horas sem sintomas, e aí você já pode tirar as medidas de precaução específica de Covid, mantendo as medidas de precaução padrão, chamando a atenção principalmente para o uso das luvas na questão da troca de fraldas e o uso da máscara o tempo todo, beleza? A gente vai dar uma breve pausa, tá certo? E volta falando dos testes, mas não necessariamente para RN. Nós vamos falar dos testes rápido, RT-PCR e o teste de antígeno de forma geral, adulto, criança, que é uma grande questão frequente em prova. Volto já já, só uma pausa rapidinho.